Boa tarde, turminha. Vamos para mais uma aula. Nessa aula, nós vamos ver um meio de transporte muito utilizado em algumas escolas, utilizado pelas pessoas para trabalharem, que é o ônibus. E o que vocês vão observar nessa aula? Se esse ônibus ele tem muitas pessoas, se ele não tem. Vamos lá que eu trouxe para vocês aqui o ônibus. Olha só essas imagens. Aqui vocês estão vendo um ônibus cheio e aqui um ônibus com muitas pessoas e aqui um ônibus com poucas pessoas. Lembram? Muitas, poucas. Mas olha esse ônibus aqui. Quantas pessoas tem? E aqui, ó, não pode andar com um ônibus desse jeito, com muitas pessoas. Aqui com poucas, aqui com muitas. Esse aqui tá correto, sabe por quê? Porque aqui estão sentadas só as crianças que podem sentar. Por exemplo, se um ônibus ele tem... Ó, lembra que vocês já entraram no ônibus? Aqui nesse lado do ônibus tem 2 assentos, né? 2 lugares para sentar. Você pode sentar 2 pessoas de cada vez. Então, aqui tem a menininha aqui e do lado dela tem alguém sentado. Do menininho também tem alguém sentado do lado dele. Tá vendo? Aqui tá certinho, com poucas pessoas, com muitas pessoas. Olha aqui quantas pessoas que tem nesse ônibus. Não pode, não é? Pode andar com muitas pessoas assim? Não pode. Mas aqui o que vocês vão observar? Os que tem muitos passageiros e os que tem poucos passageiros. E a gente vai perceber o que tem nesse ônibus. Aqui quase não dá para ver. E aqui a gente vê, olha, a janela, os vidros, a maçaneta da porta, o retrovisor do ônibus, os pneus, olha só, tá vendo? As cores do ônibus, tudo perfeitinho. Agora, a gente vai lá para nossa apostila para realizar a atividade, tá bom? Olha só, na nossa apostila, na página 18, nós temos 2 imagens de ônibus, olha, o primeiro ônibus e o segundo ônibus. Observem bem, o que está faltando nesse ônibus? Nos 2 estão faltando o quê? As janelas, a porta, o retrovisor e o que mais? Os passageiros. Então, o que vocês vão fazer, paprô? Vocês vão fazer este primeiro ônibus, as janelas, a porta e aqui muitos passageiros, como a nossa imagem que a gente viu primeiramente. E aqui no segundo ônibus, vocês vão completar também. O que está faltando? As janelas, a porta, o retrovisor e poucos passageiros, entenderam? Aqui vocês vão fazer com muitos passageiros e com poucos passageiros, como na nossa imagem que nós vimos antes. Olha só. Para lembrar um pouquinho, ó, com muitos passageiros, tá vendo? Vocês vão fazer essa com muitos passageiros no nosso primeiro ônibus e no nosso segundo ônibus com poucos passageiros, tá bom? Vamos lá? Conto com vocês.